Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula de análise de projetos de sistemas. Vamos para a nossa aula número 4, vamos falar sobre software e os diferentes tipos de software. Bora lá. Os objetivos da aula de hoje são quais? Definir claramente o que é software e diferenciá-lo do hardware. Entender que software são instruções que controlam o hardware, controlam o nosso equipamento físico. Identificar as principais categorias de software, certo? Ele é um software de sistema, ele é um software de aplicativo. Reconhecer exemplos comuns de cada tipo de software no nosso dia a dia. Com relação à nossa última aula, nossa aula número 3, né? O que nós vimos? Nós vimos que sistemas são feitos de partes que interagem, certo? São feitos de subsistemas, né? Diferentes subsistemas unidos formam um sistema completo. Nos sistemas digitais, certo? Computadores, celulares, videogames, servidores e aí por diante, são duas as partes fundamentais. Nós temos o hardware, que é a parte física, certo? A parte que a gente pode tocar, um teclado, uma tela, um processador, a memória RAM, né? Um HD, um SSD. E nós temos o software, que é a parte lógica, que nós não podemos tocar, mas é o que dá vida, o que dá inteligência ao hardware, é o que controla o hardware, certo? Essa parte intangível. Nosso foco hoje é no software. Qual que é a definição de um software, meus caros? Um software é um conjunto organizado de instruções, o famoso código, certo? Tá? Além das instruções, temos dados e temos a documentação, que vai dizer ao hardware o que fazer, como fazer e quando fazer, certo? É a receita do bolo que o computador segue para poder funcionar. Enquanto o hardware, ele é o corpo, certo? Nosso computador, nosso celular. O software é a mente, é a alma, são as instruções, certo? Os aplicativos, o sistema operacional. Formalmente, certo, se a gente se inspirar lá no Pressman, software é um conjunto de programas, procedimentos, regras e documentação associada, além dos dados pertencentes a um sistema de computação. Essa é uma definição mais formal, se a gente for olhar no que o Pressman disse, falar com as nossas palavras, por exemplo. Muito bem. Aonde que está o software, então? Diferente do hardware, certo? O software ele não é físico, você não consegue tocar. Ele é lógico, ele é uma sequência de comandos, uma sequência de instruções, certo? Uma sequência de códigos. Ele precisa de um meio físico para ser armazenado, certo? Nós vamos guardar estes códigos aonde? Num HD, num SSD, num pendrive, numa nuvem, certo? Ele precisa de um hardware para rodar em cima, certo? Ele precisa de um processador, de uma memória para ser executado, para ser processado. Mas o software em si, ele é informação, ele é instrução, ele é conhecimento de forma aplicada. Né? Muito bem. O que vocês acham que é a diferença principal, meus caros, entre um Windows ou um Android ou um iOS, certo? De aplicativos tipo um Instagram, um TikTok, um Minecraft, por exemplo. Vocês acham que tem diferença? Vocês conseguem reconhecer isso? Como é que nós estamos, pessoal, online? Me respondam no chat, por favor. Por exemplo, eu creio que a maioria de vocês usa Android, certo? Eu uso Android também. Todos nós temos um Android, mas os aplicativos que nós temos no nosso Android são diferentes, certo? Qual que você acha que é a diferença entre eles? Você acha que tem uma diferença? Né? Por que todo mundo tem Android, mas os aplicativos que a gente usa em cima do Android são diferentes? Qual que é a função do Android nesse caso, comparado com os outros aplicativos?
que vocês acham, meus caros? Alguém se arrisque no chat, por favor. Sim, sim, mas qual você acha que é a diferença de um sistema operacional para um aplicativo tipo um Android, tipo um TikTok? Você acha que tem uma diferença? Não tem? Certo? Como é que você diferenciaria entre eles? Você acha que é tudo software? Você acha que são softwares diferentes? Eles têm, mas não sei direito exatamente quais. Nível de segurança. Ora, todos nós temos um sistema operacional. No caso do celular, a maioria aqui creio que seja Android, certo? A gente pode dizer que o Android ele é uma base, certo? Aonde os aplicativos vão ser executados, eles vão ficar em cima, nossos aplicativos, eles vão rodar em cima do Android, certo? O Android ele é um sistema operacional. Enquanto que os aplicativos Instagram, TikTok, eles são meros apps. Tá? E eles precisam desta base para poder rodar em cima. No meu caso, um celular vai ser um Android, eu vou ter os aplicativos em cima. Se eu tivesse um iPhone, seria um iOS, eu instalaria os aplicativos em cima. No meu caso aqui do notebook, eu tenho o Windows, e daí eu instalo os aplicativos em cima. Né? Vocês, eu acho que talvez estejam com Linux, colocam os aplicativos em cima, certo? É um sistema operacional, ele é uma base operacional, certo? Que vai permitir que os aplicativos funcionem em cima, que rodem em cima desse sistema. Né? Quem controla o que e para que serve, para que cada um serve, certo? Ora, o sistema operacional, certo? O meu Android, no caso, ele vai controlar que apps que eu vou instalar, quais que vão rodar, quem que vai rodar, quando, certo? E os aplicativos, eles têm uma função específica. Instagram, TikTok são redes sociais, certo? Um Minecraft, um Fortnite, um Valorant são jogos. E aí por diante. As categorias principais de softwares que nós temos, a gente pode dividir em duas grandes categorias. Nós temos o software do sistema. O software de sistema gerencia o próprio hardware, certo? Parte física. E cria a base para outros softwares rodarem em cima dele. Ele é essencial para o funcionamento do nosso dispositivo. Por exemplo, sistemas operacionais, drivers, utilitários. E nós temos a outra grande categoria, que são os softwares do tipo aplicativo, nossos apps. São os programas que nós, usuário final, vamos utilizar para realizar tarefas específicas. É o que a gente usa diretamente no nosso dia a dia. Por exemplo, navegadores, redes sociais, jogos, editores de texto, editores de imagem, certo? São todos softwares do tipo aplicativo. Um software de sistema, a função dele, então, é controlar e gerenciar os recursos do meu computador ou do meu celular, certo? Nós temos os sistemas operacionais que vão gerenciar o hardware, certo? A memória, o processador, como que os arquivos são armazenados, aonde que eles são armazenados, certo? E vai permitir que a gente gerencie, então, que a gente use o nosso dispositivo. Exemplos de sistemas operacionais, nós temos Windows, nós temos Linux, nós temos Mac para computador, para servidor. Para celular, para tablet, para mobile, nós temos o Android, nós temos o iOS. Nós temos ainda outro tipo de software de sistema, que são os drivers. Os drivers, eles são tradutores, eles vão permitir que o nosso sistema operacional converse com peças de hardware específica. Como assim peças de hardware específico? Por exemplo, uma impressora, certo? Às vezes, só conectar o cabo USB da impressora no computador não é o suficiente.
que nós temos que fazer? Nós temos que instalar um tipo de programa chamado de driver, certo? Que vai fazer a ponte, que vai fazer a conexão entre nosso sistema e a impressora, nesse caso, certo? É ele que vai fazer a conversa entre ambos. Ah, eu tenho uma placa de vídeo dedicada, professor. Vai ter que instalar o driver da placa de vídeo, né? Ou da webcam, ou da sua placa de rede, da sua placa de som, e assim por diante, né? E nós temos os softwares do tipo utilitários. Os utilitários, eles são pequenos programas que nos ajudam na manutenção, na segurança ou na organização do nosso sistema. Exemplos de software utilitários, nós temos um antivírus, nós temos compactadores de arquivo, tipo um WinRAR, tipo um 7-zip, tipo um WinZip. Nós temos ferramentas de limpeza de disco, como a própria limpeza de disco do Windows, certo? Os utilitários, então, nos ajudam a organizar o nosso sistema, certo? A manter o nosso sistema. Já os softwares do tipo aplicativo, meus caros, eles vão ajudar o usuário a realizar tarefas específicas, certo? Ele vai rodar em cima do software de sistema. Exemplos comuns, meus caros, de software do tipo aplicativo. Aplicativo de produtividade, certo? Ah, um Word, um Excel, um PowerPoint, um Google Docs, um bloco de notas. Vocês, meus caros, vocês trabalham com algum aplicativo do tipo de produtividade? Alguém aqui tem experiência com Excel, por exemplo, um aplicativo de planilhas? O que vocês me dizem? Vocês já trabalharam com isso em alguma outra aula, por exemplo? Sabe mexer num Excel? Chegou a aprender um pouco. Não faço a menor ideia de como funciona corretamente. Não é o foco aqui desse curso, meus caros, mas eu recomendo que vocês procurem, corram atrás, certo? De cursos de pacotes Office, pacote 365, certo? Word e Excel principalmente. Extremamente comum, extremamente normal ser cobrado conhecimento pelo menos básico de um Excel e de um Word, certo? No mercado de trabalho. Paulo Henrique, foi você que eu falei semana passada sobre a Alura, né? Ou não? Foi? De qualquer forma, meus caros, eu pedi para vocês de volta o acesso na Alura, tá? O pessoal tá correndo atrás. A Alura, eu tenho certeza que tem cursos com relação ao pacote Office, né? Cursos de Word, cursos de Excel. Eu recomendo que vocês corram atrás, meus caros, tá? Extremamente comum de ser cobrado isso. Extremamente útil também, certo? No dia a dia ali, tudo mais. Muito bem. Outros tipos comuns de softwares, de aplicativo. Nós temos navegadores web, certo? Um Chrome, um Firefox, um Edge, um Safari, né? Um Brave. Eu, por exemplo, sou fã de Firefox, meus caros. Eu sei que muitos de vocês usam o Opera, o Opera GX, né? Alguns usam Brave também. Nós temos aplicativos de comunicação, né? Por exemplo, o WhatsApp, um Telegram, um Discord, né? Um TikTok, um Twitter, né? Um Telegram. Nós temos ainda jogos. Jogos são considerados softwares do tipo aplicativo, né? Sei que aqui ninguém gosta de jogar, ninguém joga, né? O pessoal só estuda e lê livro. Exemplos de jogos, então, um Fortnite, Minecraft, né? Detesta, né, Paulo? Puta, eu também, cara. Eu não posso chegar perto de jogo assim, olha, tenho ranço. Nunca joguei, nunca vou jogar, odeio jogar, exato. Né? O negócio é só ler livro e ponto. E nós temos ainda softwares de edição, certo? Seja edição seja edição de imagem, de vídeo, de áudio, né?
E aí entra um Photoshop, um Premiere, um Audacity, né? Entre outros. Inclusive um VS Code, né? Edição de código também entra aí. E nós temos ainda softwares que são mais específicos. Por exemplo, um aplicativo de banco, um software de escola, tá? O sistema de caixa de uma loja. Né? São softwares com funções são mais específicos que você não vai instalar sem motivo. Né? Muito bem. Agora, meus caros, vocês deveriam fazer um exercício prático. Vocês deveriam ir lá no Google Sala de Aula e tem um exercício para vocês. Na aula 04, exercício prático. Você tem uma lista de diferentes softwares e vocês têm que classificar todos eles. A questão é que nós não temos muito tempo. Temos 10 minutos até o encerramento dessa aula. Isso, 10 minutos. Tentem fazer, meus caros. Ele é relativamente curto, tá? É tudo múltipla escolha ali, assim. Você não tem que... não é tão difícil, não consome tanto tempo. Tentem fazer para mim. Deixa eu até pegar para vocês o link. E vocês têm uma tarefa de casa também, certo? Que nós vamos ver na nossa próxima aula. Próxima aula que vai ser só semana que vem, certo? Semana que vem, meus caros, nós vamos ter prova, inclusive. Certo? Todo o conteúdo que nós já vimos está lá no sala de aula, certo? Todos esses materiais que eu passo para você. Por favor, estudem, venham com dúvidas, postem suas dúvidas no mural, ou mandem suas dúvidas por e-mail para mim, certo? Não vai ser difícil, meus caros, nós não tivemos muito tempo nesse trimestre, né? Vai ser uma provinha só e depois vai ter uma recuperação em outra aula. Não está difícil. Muito bem. Tentem fazer o exercício, então, meus caros. Eu vou dar uns minutinhos para vocês. Se alguém conseguir terminar, a gente dá uma olhada. Do contrário, a gente fica para a próxima aula. Certo? Logo mais a gente encerra. Então, qualquer dúvida, eu estou aqui ouvindo vocês. Estou lendo o chat também. Muito bem, meus caros. Vamos ver aqui as respostas. O Gustavo, ele mandou uma resposta já. Eu não vou passar por cada um dos softwares que você tem que classificar ali, certo? Isso você pode fazer. Mas lá no final, você tem que escolher 2 softwares e justificar a sua escolha, certo? Por que eu acho que ele é desse tipo, por que eu acho que ele é daquele outro? Vamos dar uma olhada nesse, certo? Os outros ali vocês classificam, é múltipla escolha, não tem segredo. Ele disse que o Windows é um software de sistema, por quê? Porque ele controla o computador e permite que outros programas funcionem. Perfeito, certo? Que tipo de software de sistema é o Windows, meus caros? Quem que saberia me dizer? Dentro lá de software de sistema, ele tem outras classificações, certo? Tem outras subdivisões. O Windows seria o quê? Ele seria um driver, seria um utilitário, seria um sistema operacional. Escrevam no chat para mim, por favor. E ele respondeu ainda que o Chrome é um software do tipo aplicativo, certo? Por quê? Porque ele serve para acessar a internet e é usado pelo usuário, não para controlar o computador.
Perfeito, certo? O Chrome, ele é um navegador, certo? Eu utilizo ele para acessar a internet, né? Não para controlar o meu sistema, não para conversar com outros aplicativos. Não é um utilitário. O Chrome é um caso interessante, né? Porque existe aqueles notebooks Chromebooks, certo? Que ele roda um sistema operacional Chrome OS. Chrome OS nada mais é, né, ou pelo menos inicialmente nada mais foi, do que um navegador Chrome, certo? Que controlava um hardware. Ele era ao mesmo tempo de sistema e aplicativo, né? Mas pensando no Windows, por exemplo, ele seria apenas de aplicativo. Muito bem. Meus caros, então respondem isso para mim, essas perguntinhas, tá fácil. E façam a tarefa de casa. No mais, meus caros, nós ficamos por aqui, nós nos vemos na nossa próxima aula. Até mais.